No dia todo, eu só assisti pela Constraus. Bom, para os que nos acompanham, já sabem como é que nós trabalhamos, mas para os que estão chegando aqui pela primeira vez, nós utilizamos um sistema de votação antecipada. O voto é disponibilizado para a turma julgadora, né? Então, todo mundo toma conhecimento previamente. Nós não vamos chamar aqui, na sessão, todos os processos da pauta. Vamos chamar apenas os que tiveram destaque. Seja por pedido da relatoria, seja por pedido de uma das partes, através de seus advogados, nesses casos em que há pedido de preferência e sustentação oral. Os demais, logo após a sessão, nós publicamos o resultado. E eu começo com o item 02 da pauta, o agravo de instrumento 062-1972, dígito 66.2022, em que é agravante Ricardo Fernandes e agravado o Estado do Ceará. Da relatoria da doutora Rosa Mendonça. Na sessão anterior, a sessão do dia 13/2, a desembargadora doutora Rosa, juíza convocada, trouxe o voto no sentido de conhecer do agravo do instrumento, mas para negar-lhe provimento. Eu pedi vista e proferi na sistemática de voto das partes, divergei da relatoria e divergei da relatoria. O advogado está presente? Doutor Gustavo, é isso? Doutor Vitor, doutor Jorge da Silva Santos? Estou presente, Excelência. Jorge da Silva Santos. O advogado está presente? Estou presente. Me ouve, Excelência? Doutor Jorge, o senhor dispensa a leitura do relatório, até porque o julgamento já iniciou-se, né? O senhor tem 15 minutos, então, para a sustentação oral. Muito obrigado, Excelência. Me ouvem bem todos? Me ouvem bem, Excelência? Doutor Davi, tá bem o áudio? Muito obrigado. Senhores embargadores, muito boa tarde. Como eu gostaria muito de agradecer a atenção dispensada inicialmente, presidente, pela secretaria, tá? Pelo doutor Davi, muito pronto no atendimento sempre dos nossos pedidos. E, como eu disse, eu não vou consumir muito tempo da corte. O que é que nós temos aqui, excelências? Nós temos na origem, nós temos um indeferimento de pedido de medida liminar. Qual foi o nosso pedido? O agravante, ele foi um dos administradores da Transnordestina. Só que, no entanto, por conta do débito da Transnordestina, o nome dele também foi inserido em uma dívida ativa do Estado do Ceará. No entanto, não se discutiu administrativamente a presença dos pressupostos, desembargador Vilauba, do artigo 135 do CTN. Inclusive, nós acostamos cópia integral do processo administrativo do auto de infração que desagou na inscrição em dívida ativa, desembargador Luciano, e em nenhum momento houve contraditório prévio acerca dos pressupostos do 135. Não desconhecemos os precedentes da Corte, especificamente desembargador Washington, inclusive, que diz que a CDA tem presunção. No entanto, em outros casos, efetivamente não se acosta a cópia do processo administrativo fiscal para afastar a presunção. Qual é a sutileza, qual a peculiaridade deste julgado? Nesse caso, nós acostamos cópia integral do procedimento administrativo fiscal que desagou na inscrição de dívida ativa. Ou seja, aqui não se instauram as presunções da CDA. Aqui não se instauram as presunções que militam em prol da CDA, porque nós estamos a comprovar, com cópia integral dos autos fornecidos pela PGE, de que não houve contraditório prévio, não houve exercício da ampla defesa acerca dos pressupostos do artigo 185 do CTN. O nosso cliente está sendo prejudicado por uma dívida da antiga empregadora.
No entanto, em momento nenhum, se Vossas Excelências permitirem a minha ênfase, em momento nenhum houve contraditório prévio nem exercício da ampla defesa acerca dos pressupostos do 135 do CTN, única hipótese que admitiria a sua corresponsabilização na condição de terceiros. E já encerrando, presidente, eu só faria referência a um julgado recente do eminente desembargador José Tarcílio. Data de julgamento foi 13/6/2022, foi o agravo 063-887, dígito 22, de 2021, em que Sua Excelência, especificamente olhando os autos, olhando a prova encaminhada via instrumento, ele viu, folha por folha, de que naquele procedimento administrativo não houve contraditório. E aí, no caso, efetivamente, ele afastou a aplicação do 135 do CTN e deferiu a liminar, que é o que nós postulamos neste agravo, tão somente em razão do perigo da demora, porque, no caso, está prejudicando o nosso cliente, e justamente no sentido da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, porque nesse caso, só para encerrar, Excelência, o prejuízo está em que ele, por sempre ocupar um cargo de gerência, ele acaba prejudicando todos os seus empregadores, e aí, por via oblíqua, acaba sendo prejudicado, inclusive correndo o risco de ter seus mandatos descontinuados. Então, senhor desembargador, eu agradeço muito a atenção da Corte, espero não ter consumido muito tempo de Vossas Excelências, e, no caso, nós postulamos o provimento do agravo com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com relação ao agravante senhor Ricardo Fernandes. Muito obrigado, Excelência. Obrigado, doutor Jorge. Desembargador Veloso, com voto, Vossa Excelência. Eu acompanho a divergência, senhor presidente. Obrigado. Então, trocando o resultado, agravo o instrumento provido, decisão por maioria vencida a relatora, o acordo será lavrado por mim. Muito obrigado, Excelências. Excelente tarde de trabalho. Eu chamo o item 5, apelação civil 091-5995-95.2014. Apelante GNC Construções e Comércio Limitada e apelado do Estado do Ceará. Na sessão realizada no dia 6/2, a desembargadora Verisa, relatora do feito, trouxe seu voto no sentido de conhecer e negar provimento à apelação civil. Eu pedi vista e na sessão do dia 13, eu apresentei um voto divergente. A doutora Rosa, juíza convocada, acompanhou a relatoria. E como o resultado foi não unânime, nós trouxemos o processo, o julgamento para o quórum ampliado, na forma do 942 do CPC. E dando seguimento, eu pergunto, desembargadora Vilauba, como vota Vossa Excelência? Pois é, senhor presidente, eu me acosto aqui literalmente ao voto. Ele já fez sustentação oral na sessão precedente. Bom, eu não teria dito. Já estava anotado, né? Davi? Eu acho que ele deveria ter manifestado a intenção de... Doutor Ribeiro, o senhor pediu a oportunidade de fazer sustentação hoje? Pediu? Então, o senhor tem a palavra. Depois eu corro voto da senhora, desembargadora Vilauba. Bem. Boa tarde a todos. É uma honra novamente estar aqui com Vossas Excelências. Eu confesso que, por conta do tempo da sustentação oral, eu não pude me manifestar em alguns pontos. Alguns desses pontos é justamente o que a gente está tratando aqui, que é o que foi que aconteceu com esses bens adquiridos pela empresa de construção civil. Todos esses bens foram adquiridos com o objetivo para o ativo mobilizado ou então para uso e consumo.
Vejam bem, são milhões e milhões de compras que pessoas físicas ou jurídicas não contribuintes do ICMS, antes de 2015, faziam para o exterior. E nunca se cogitou de ficar perguntando o que é que essas pessoas faziam com esses bens que adquiriam, para provar que realmente não eram destinados à mercantilização. A própria Secretaria da Fazenda sequer cogitou dessa possibilidade em relação à nossa empresa. Nunca a CEPAI fiscalizou a empresa para verificar a que fim receberam aqueles bens. Por quê? Porque a nossa empresa jamais mercantilizou quaisquer mercadorias compradas no exterior, e nem mesmo compradas aqui. Todos os bens que foram adquiridos no exterior ou foram para ativo imobilizado ou foram para uso e consumo da empresa. Muitos desses bens ainda continuam na contabilidade da empresa, ainda continuam como bens do ativo imobilizado. Alguns, é claro, pelo desgaste ou até mesmo por se tornar obsoleto, foram vendidos e comprados outros no lugar. Portanto, é comum as empresas de construção civil, por conta da demanda, e no caso da nossa empresa, é uma empresa que tem um dos ramos mais importantes da engenharia, que são as obras de fundação, que sustenta todo e qualquer prédio, uma ponte, um viaduto. São obras fantásticas, obras que a engenharia depende 100%. Portanto, todos aqueles bens foram bem aproveitados pela empresa. A própria Secretaria da Fazenda, que é o único órgão competente para fiscalizar acerca do ICMS, sequer cogitou dessa possibilidade. Por isso que eu fiquei espantado quando eu vi, na contestação da PGE, eu peço perdão à Procuradora-Geral, que eu admiro muito, deles terem levantado essa hipótese de que poderia ter havido mercantilização, porque não há prova. Ora, bolas, como que não há prova? A empresa comprou, adquiriu, registrou na sua contabilidade, utilizou como bem do ativo, como bem de uso ou bem de consumo. Nunca sequer emitiu nota fiscal de venda. E isso está nos autos. A própria CEPAI nunca sequer cogitou dessa hipótese. Por isso que eu não consigo entender como é que alguém consegue levantar essa questão sem ter nenhum vestígio, nenhuma comprovação desse fato. Eu cheguei a pegar o voto da ilustre relatora, que eu admiro demais, por toda a história dela. Foi colocado 2 decisões de tribunais de outros estados, justamente questionando isso. Cadê a prova? Ora, cadê a prova? Quem tem que provar é a própria Secretaria da Fazenda, para dizer que ele adquiriu não com o intuito de colocar no bem do ativo imobilizado, não com o intuito de uso ou consumo, mas sim com o intuito de mercantilizar. Cabe a Secretaria da Fazenda provar. E nunca isso aconteceu. Nunca. Sequer houve uma fiscalização na nossa empresa para saber que destinos que houveram aquelas mercadorias. Por quê? Porque nunca isso aconteceu. E quando acontece, excelência, a gente prova, a gente tem como demonstrar. E tem mais. Foram cerca de 25 milhões de bens adquiridos no período de 5 anos. A maioria máquinas. Nós sabemos que as máquinas são caras. É possível adquirir essas máquinas e vender sem nota fiscal? De forma alguma. É absolutamente impossível. Então, como reverter o mundo da prova e dizer que cabe a nós provarmos o que nós fizemos com essas mercadorias? Ou, melhor, com esses bens, porque não eram mercadorias, eram bens. Nunca isso aconteceu. A própria Secretaria da Fazenda jamais sequer cogitou disso. E tem mais. Como já ocorreu a decadência, porque tudo isso aconteceu antes de 2015, não há mais sequer possibilidade de verificar isso para cobrar o ICMS, por causa da decadência. Então, no caso concreto, não há a menor dúvida de que houve um equívoco tremendo da PGE. Também a PGE equivocou quando disse que a empresa está com registro no CGF da Cefaz, no cadastro de contribuinte. Ora, bola, naquela época, a Secretaria da Fazenda instituiu uma norma que estabeleceu uma espécie de regime chamado regime de recolhimento outro. Para quem? Para as empresas que não são contribuintes do ICMS, mas que precisam emitir nota fiscal para transportar seus bens, para transferir seus bens. Foi o que aconteceu com o Banco do Brasil, com a Caixa Econômica e com as empresas de construção civil, que precisam mandar seus bens para canteiro de obra. E ela precisa emitir nota fiscal. E essas notas fiscais são necessárias para evitar problemas com a fiscalização. Porque vai que uma empresa de construção civil leva suas máquinas, leva os seus bens ativos mobilizados para um canteiro de obra, e no meio do caminho vem a fiscalização e pergunta a nota. Cadê a nota? Ora, bora, a nota fiscal são as notas fiscais originais de compra. Não dá para ficar levando as notas fiscais originais de compra o tempo todo. Então, para evitar esse problema, foi que nós fizemos esse regime especial chamado regime outro, para que as empresas possam deslocar seus bens com a própria nota fiscal. Com o advento da nota fiscal eletrônica, isso não é mais necessário. Hoje, as empresas não existem mais no regime outro. As empresas de construção civil podem emitir nota fiscal eletrônica avulsa, que é muito fácil. É só ir no computador,
a mídia eletrônica avulsa, isso eles podem para onde bem quiser. Hoje ficou bem mais facilitado graças ao advento das notas fiscais eletrônicas. Outro argumento da PGE diz respeito que no contrato social tem lá mercantilização de mercadoria. Sim, todo bom empreendedor, todo bom comerciante, quando ele faz o contrato social dele, ele coloca inúmeras atividades que ele pode realizar no momento ou atividades que ele pode realizar no futuro. Porque muitas empresas acabam diversificando suas atividades. E no caso da nossa empresa, ela coloca lá, comercialização de mercadoria. Isso na eventualidade de acontecer. Mas nunca aconteceu, porque o que interessa é o que está no CNPJ dela. E lá no CNPJ dela, tem lá quinais fiscal principal, que é obras de fundação, e quinais fiscais secundários, todos relacionados à obra de engenharia. Nenhum relacionado à comercialização de qualquer tipo de mercadoria. E para terminar, para provar mais uma vez, nunca houve qualquer emissão de nota fiscal pela nossa empresa vendendo qualquer mercadoria. Nunca, em toda a história dela. A própria FEPAI foi lá, verificou na época do processo, quando o processo foi levantado, verificou e constatou que não foi emitida uma única nota fiscal de venda, porque a empresa nunca teve essa intenção de praticar qualquer tipo de comercialização. Portanto, pessoal, excelência, essa é a minha palavra. Eu gostaria, sinceramente, de levar em consideração nossos bons argumentos, porque é espantoso. A empresa simplesmente comprou bens de ativos imobilizados, bens de uso de consumo, utilizou, está na sua contabilidade e está sendo acusado de possivelmente vender essas mercadorias. Como? Qual é a prova disso? Qual é o indício, o vestígio disso? Se nem a própria CEFAI sequer cogitou dessa ponderação. A PGE tirou esse argumento da cartola, porque não tem fato jurídico, prático, real, que prove essa argumentação. Inclusive, eu entendo que isso é difamar o bom nome da empresa. Porque a empresa, ela gera pelo seu bom nome. Ela trabalha de acordo com as leis, com as normas. Ela compra bens, utiliza como ativo imobilizado, utiliza como uso de consumo, nunca vendeu mercadoria. Mas a PGE diz que, possivelmente, ela poderia ter vendido. Cadê a prova? Isso, para mim, é difamar a empresa. É crime. Eu não gosto desse tipo de argumento. Eu gosto de trabalhar no processo de forma honesta. Porque Vossas Excelências precisam que todos nós sejamos honestos. Por respeito a Vossas Excelências. Vossas Excelências são julgadores e precisam julgar quando as coisas são de forma honesta. Ninguém pode vilipendiar o processo. Ninguém. Isso, para mim, é vilipêndio do processo. Fazer uma acusação falsa, deturpada, isso é o pior. Se qualquer prova cabal. Nem mesmo a Secretaria fazendo essa cogitação. Portanto, Excelência, eu peço desculpa pelo meu amigo explosão e, novamente, me honra muito estar aqui na presença de Vossa Excelência e rezar para que o nosso processo tenha sucesso. Eu agradeço. Obrigado, doutor Ribeiro. Agora, desembargadora Vilalba, vamos com o voto de Vossa Excelência. Pois é, inclusive eu já declarei, mas só reiterando aqui que me acosto literalmente ao voto de Vossa Excelência e pedindo, né, como Vossa Excelência o fez no início da declaração de voto, pedindo todas as vênias, né, à nossa querida colega Joriza. Mas me acosto a Vossa Excelência, na divergência. Obrigado. Desembargador Luciano. Senhor presidente, eu voto com a relatora. Ok. Proclamo o resultado. Apelação conhecida e desprovida, decisão por maioria. Prosseguindo. Chamo item 10, o agravo instrumento 0629626, dígito 41.2021. Agravante Estado do Ceará e agravado Via Varejo S.A. Da relatoria da desembargadora Vilalba. A advogada Gabriela Pellitiotti Lins está presente? Olá, bom dia, senhor presidente. Boa tarde, perdão. Boa tarde. A senhora dispensa a leitura do relatório? Muito obrigada, senhor. A senhora tem 15 minutos, então, para a sustentação. Obrigada. Uma boa tarde a todos os embargadores presentes, colegas, advogados. Serei muito breve na minha sustentação, só quero chamar a atenção para alguns pontos importantes. Como já adiantado, é um agravo instrumento interposto pelo Estado do Ceará,
em fase de decisão proferida nos embargos de execução originários, que concedeu efeito suspensivo aos embargos. Alegando, em síntese, 2 pontos, né? Que o juiz do ACOR teria concedido o efeito suspensivo, mas teria deixado de analisar os requisitos legais necessários para a concessão dessa tutela provisória, quais sejam o fumus, boniuris e o periculum in mora, e que a garantia do juízo, por si só, ela é insuficiente para suspender a execução fiscal. E também nas suas alegações, ele fala que o artigo 919, parágrafo 1º do CPC de 2015, ele fala que o juiz ele poderá, né, a requerimento da parte embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando forem relevantes nos fundamentos, o prosseguimento da execução possa resultar em dano grave ao executado e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou uma caução suficiente. E é justamente o que ocorre aqui no caso da agravada. O juiz da Cole não deferiu o efeito suspensivo apenas porque o juiz encontrava-se garantido, inclusive por garantia aceita pelo próprio agravante, mas também houve menção expressa ao artigo 919, parágrafo 1º do CPC, que entendendo que abarcava a presença de todos os requisitos legais, até porque eles foram amplamente demonstrados no embargo de execução da agravada. De qualquer forma, e antes disso, né, muito, muito importante observar que a agravada, ela, mediante procedimento administrativo, antes mesmo de ajuizada a execução fiscal, apresentou seguro-garantia para que não seja óbice no seu conta corrente fiscal, para que o Estado do Ceará estivesse garantido também, sabendo que ia discutir judicialmente esse indébito tributário. Os embargos de execução, ele contém todas as informações fáticas e jurídicas, além de provas que possam suportar essa tutela provisória, assim como muito bem entendeu a decisão que concedeu o efeito suspensivo à agravada. E, data máxima vênia, ainda que se entendesse que esse efeito suspensivo não foi concedido de forma correta, essa decisão ela deveria, ao contrário do que pretende a agravante, ela declarar sua nulidade para que uma nova decisão seja proferida para complementação de algum ponto para concessão do efeito suspensivo, porque todos os elementos do fumus estão lá nos autos originários. Mas, para que não reste dúvidas que essa decisão ela foi corretamente tomada, só falarei dos 3 requisitos de uma forma muito breve, para demonstrar que todos os requisitos do 919, parágrafo 5º, estão preenchidos. Então, já como dito, a garantia, ela foi, primeiro, né, apresentada na esfera administrativa, foi passada para a execução fiscal e aceita as folhas 86 e 87 do processo originário pelo Estado do Ceará. Então, não há dúvida que a garantia do juízo, ela restou expressamente também mencionada na decisão agravada. Então, o juiz está garantido. Como fumos, deve ser considerado também que a agravada nos embargos de execução, ela arguiu primeiro, né, a nulidade do auto de infração, porque a agravante lançou mão da metodologia simplificada, baseada em presunção, ela pegou um montante de movimentação por meio de TEF, né, que são os valores constantes de informações de empresas, de administradoras de cartão de crédito, e os valores constantes na FD, sobre venda de mercadoria, e por causa disso ela considerou omissão de saída. Tivemos recentemente, essa semana, um auto de infração também da agravada, anulado justamente por conta desse relatório que é muito pobre de informação, com a devida vênia. Ele pega essa informação da administradora de cartão de crédito, fala, olha, recebeu X reais, você está me declarando aqui meio X, então quer dizer que você está omitindo saída de mercadoria. E aí, como demonstrado nos embargos de execução fiscal, parte dessas operações que constam nas informações administradoras de cartão de crédito, tratam-se de recarga de celular, de garantia estendida, pagamento de carnê,
Também há uma operação da gravada que chama pedido-venda, ou seja, você paga na loja, passa o cartão de crédito e aí essa mercadoria pode sair por uma outra loja ou pode sair por um centro de distribuição para entrega. Então, não necessariamente tudo que passou-se naquela maquininha de cartão, na administradora de cartão, é a circulação de mercadoria. Então, não necessariamente a incidência do CMS. Então, justamente por causa disso, tivemos um auto de infração anulado. Temos também casos assim em outros estados, em que, quando não é considerado nulo o auto de infração, há a perícia e demonstra-se que tudo que deveria ser tributado pelo ICMS, porque há o deslocamento da mercadoria, há a transação efetivamente, foi corretamente informado na EFD. Então, tudo isso foi demonstrado nos embargos de execução fiscal e também foi ponderado na decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos. E aí, além disso, né, foi imputada a multa de 30% sobre o valor da operação, o que mostra demasiadamente confiscatório, porque ainda que fosse tributada o valor dessa operação, a alíquota de 18% ou ainda de 20%, 30% sobre o valor da operação, que já demonstra que nem tudo é tributado pelo ICMS, é absurdamente confiscatório. E aí, por fim, o perículo in mora, tem-se que a principal consequência, né, da não atribuição do efeito suspensivo é o levantamento do seguro-garantia, principalmente aqui no estado do Ceará. Estamos tendo problema com a Procuradoria requerendo o levantamento desse seguro-garantia ou depósito sob pena de sinistro. E, apesar de entendermos não ser possível, antes do trânsito julgado, isso ocorrer, a gente vê esse movimento de requerer o imediato desembolso do valor segurado, causando grave prejuízo agravada, e ainda mais esse movimento delicado da economia nacional. Então, demonstrada a relevância dos fundamentos jurídicos, que não seria razoável autorizar a execução provisória da garantia, pois há consideráveis chances desse cancelamento do débito, e também demonstrado que está devidamente garantida essa execução fiscal, entendemos que deve ser mantida a decisão proferida pelo juízo de primeira instância e que, consequentemente, o agradecimento seja improvido. Muito obrigada pela atenção de todos, uma excelente tarde. Obrigado, Gabriela. Embaixadora Vilalba, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Não, Excelência. Vossa Excelência pode proclamar. Proclama o Estado, recurso conhecido e provido. Eu chamo o item 11, o agravo do instrumento 0630343, dígito 19/2022, agravante Instituto Nacional do Seguro Social, INSS, e agravado Francisco Alonso Moreira, também da relatoria da esmagadora Vilalba. Eu indago, o doutor Jonathan Oliveira Monte Soeiro está presente? Bom, o advogado não está presente, vou proclamar o resultado. Recurso não conhecido. Eu chamo o item 36, apelação civil 001, 5603, dígito 30/2007. Apelantes Leila de Araújo Viana e outros, e apelado do município de Fortaleza, da relatoria da esmagadora Vilalba, é isso? Doutor Augusto César Pereira da Silva está presente? Estou sim, excelência. O senhor, então, é o advogado dos apelantes, é isso? Dos apelantes. O voto da relatoria, que já prevaleceu, porque foi acompanhado pelos mais integrantes da turma, foi no sentido de conhecer e prover o recurso. Me parece que esvazia a sua pretensão de sustentar. Posso proclamar o Estado? Então, se faz de necessário, né, excelência? Proclamar o Estado, recurso conhecido e provido. Decisão unânime. Eu chamo o item 37, apelação civil 005-1123-08/2020, apelante município de Cascavel e apelado Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cascavel, também da relatoria da esmagadora Vilalba. O doutor Francisco Arthur de Souza Lunel está presente? Doutor Arthur, o recurso foi do município, né?
E o voto foi no sentido de não conhecido do recurso. Então, para o resultado, recurso não conhecido. Fechou no item 48, apelação civil 000-6168, dígito 29.2012. Apelante, Elza Maria de Oliveira Barreira Guedes. E apelado do município de Jaguaribe, da relatora desembargadora Vilauba. O doutor Paulo Henrique de Oliveira Alves está presente? O senhor dispensa a leitura do relatório? Então, o senhor tem 15 minutos para sustentar. Meu boa tarde. Cumprimentar essa egrégia terceira Câmara de Direito Público, na pessoa da presidente. Doutor, a beca está aí ao lado. Obrigado. Voltando. Cumprimentando Vossas Excelências, na pessoa do presidente desembargador Washington, da ilustre relatora, desembargadora Maria Vilauba. Minha sustentação é bem breve, Excelências. Aqui se trata de uma servidora municipal, que já com vínculo há muitos anos com o município, e ela foi nomeada em 2005, quando ela exercia o cargo de supervisora de ensino, de assistente pedagógica, ela foi nomeada coordenadora do cadastro único do município de Jaguaribe. E aí ela era remunerada, enquanto assistente pedagógica, da seguinte forma: ela recebia vencimento base, anuênio, função gratificada e planejamento. Quando ela ascendeu a esse cargo de coordenadora do cadastro único lá do município, foi suprimida da remuneração dela a função gratificada e o planejamento, importando em redução salarial. O juízo de primeira instância entendeu que essa supressão seria lícita ao município fazer, porque ela não estava mais desempenhando essas funções inerentes à assistência pedagógica do município, né? Inclusive, ele fundamenta, com base no artigo 38 do Plano de Cargos e Carreiras lá do município, dos professores, de que só tem direito a vencimento, a 10% sobre o vencimento básico, que é uma gratificação, os professores que obtiverem frequência integral nas atividades de planejamento escolar devidamente comprovado. Ora, como ela foi nomeada para outro cargo, ela não poderia exercer essa questão do planejamento, como diz aqui o Plano de Cargos e Carreiras. Só que o legislador municipal, quando instituiu o regime jurídico único, né, através da Lei 543 de 1993, ele previu em seu artigo 111, parágrafo 3º, que eu vou pedir Vossas Excelências a licença para ler aqui, o seguinte: que o servidor poderá ser cedido para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança em outros órgãos ou entidades do poder da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Parágrafo 3º. Os servidores ocupantes de cargos efetivos em comissão ou função de confiança poderão, mediante prévia autorização da autoridade competente, integrar ou assessorar comissões, grupos de trabalho ou programas sem prejuízo da remuneração. Inclusive, essa mesma legislação que institui o regime jurídico único, ela define o que é remuneração, que é o vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias permanentes ou temporárias estabelecidas em lei. Além do vencimento, poderão ser pagos ao servidor, artigo 54 da dita lei, indenizações, gratificações e adicionais. Então, Excelências, na verdade, o ponto aqui que a tribuna traz a esclarecimento é que o legislador, quando previu essa hipótese
do servidor ser cedido a outros cargos é de não importar prejuízo a ele. Essa que é o grande aspecto, é o ponto nevrálgico que a gente entende dessa demanda. Então, considerando essa questão da intenção do legislador e o prejuízo efetivo que sofreu essa servidora de 2005 a 2009, a tribuna pugna pela reforma do julgado de piso, consequentemente pelo provimento da apelação. Obrigado, doutor Paulo Henrique. Desembargador Vilauba, Vossa Excelência quer fazer alguma consideração? Não, Excelência, mantenho o meu voto. É pelo resultado, recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 5.5, o mandato de segurança 063, 1664, distrito 8.9.2022. Impetrante Marcondes Tabosa Alves. E impetrado, comandante-geral da Polícia Militar do Estado do Ceará. Da relatoria da desembargadora Vilauba. Está presente a doutora Olívia. Doutora Olívia? Fechado. Pronto, está me ouvindo? Agora sim. Doutora Olívia, o voto da relatoria, acompanhado pelos mais integrantes da turma julgadora, foi pela concessão da segurança. Eu acho que esvazia a sua pretensão de fazer a ostentação. Vou pegar o resultado, então. Segurança concedida, decisão unânime. Eu chamo o item 8.5, é um pedido de preferência, são as imagens da declaração civil 063, 16, 26, 77, 2022. Embargante, Estado do Ceará, e embargado, Constral, Comércio e Serviço de Construção, Refrigeração, Locação de mão de obra limitada, da minha relatoria. É só pedido de preferência, vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e parcialmente provido. Chamo o item 90, apelação civil, 020-0441 de 70.2022. Apelante, Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Apelado, Lueno do Carmo Castro. Advogados aqui tem 2, Arthur Kennedy Aragão Paiva e Séfora Tamires Souza Araújo. Algum dos dois está presente? Da desembargadora Vilauba. Vou proclamar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 100, apelação civil 021, 4376, dígito 40.2015. Apelante Marcos Antônio Coelho de Castro. Apelado Instituto Nacional do Seguro Social, INSS. Da relatoria da desembargadora Joriza. A doutora Ana Márcia Rodrigues está presente? Sim, Excelência. Desembargadora Joriza, o voto de Vossa Excelência foi no sentido de parcial provimento ao recurso do constituinte dela. Eu só não sei a extensão, porque pode ser que dispense até O voto é no sentido de manter o benefício previdenciário, mas negar o acréscimo de 25%, porque não há prova de que o beneficiário, no dia a dia, tem ajuda de terceiros para suas atividades habituais. É nesse sentido o voto. Por isso, pela parcial procedência. Doutora Ana Márcia, a senhora ainda insiste em fazer a sustentação oral? Não, Excelência. Só para esclarecer, restabelecimento do auxílio com conversão em aposentadoria, não é isso, Excelência? Sim. Só não o acréscimo. Exatamente. Proclamo o resultado, recurso conhecido. Obrigada, Excelência. Provido. Obrigado. Chamo o item 113, embarque da declaração civil 005-6922, dígito 42.2021. Embargante, Roseli Batista de Souza. Embargado, município de Juazeiro do Norte, é da minha relatoria. Aliás, aqui é só um pedido de preferência. Não tem sustentação, né, Davi? Ok. Proclamo o resultado do recurso conhecido e desprovido.
Eu chamo o item 116, a apelação remessa necessária 002-3287-92.2018. Remetente juiz de direito da primeira vara civil da comarca de Itauá. Apelante, apelado. Apelantes, apelados. Adriana Desidério Torquato e outros. E apelante, apelado, município de Itauá. É da minha relatoria. O doutor Edmilson Barbosa Francelino Filho tem uma conexão com o 119. Inclusive, Vossa Excelência, o senhor pediu que fizéssemos um julgamento conjunto. Eu vou chamar também o 119. Apelação remessa necessária 002-3286-10.2018. Primeira vara civil da comarca de Itauá. Apelantes, apelados, Leandro Alexandre Feitosa Antunes e outros. E apelante, apelado, município de Itauá. Bom, há um pedido de vista, mas o senhor sustenta e, se for o caso, na outra sessão, é um direito do senhor. A desembargadora Vilauba pediu vista, que suspenderia ou suspenderá o julgamento, mas o senhor fica à vontade para fazer a sustentação nesse momento. Pois não, Excelência. Presidente, eu inclusive, né, trabalhei neste domingo, nesse seu voto, assim, um voto primoroso, mas ele é tão cheio de nuances, é um processo muito, né, muito grande, que realmente merece um melhor aprofundamento, viu? Então, pedido... Mas então vamos ouvir o advogado e na próxima sessão a gente prossegue com o julgamento. Tá certo. Excelentíssimo senhor presidente desta terceira Câmara, nobre relator, desembargador Washington, desembargador Luciano, desembargador Joriza, desembargadora Rosa, desembargadora Vilauba, representação dos professores presentes na sala virtual, colegas advogados, assistência. Trata-se aqui de um processo que diz respeito a uma questão muito sensível aos profissionais de educação do nosso Estado, por que não dizer do nosso país, né? Trata-se aqui do financiamento da educação pública. Pois bem, pensando em superar o velho paradigma de que o magistério é um sacerdócio, então o constituinte reformador estabeleceu o princípio da valorização do magistério. E, no primeiro momento, né, lá pelos idos de 1996, aprovou o Fundef, né, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Fundamental, né, que visa apoiar os municípios brasileiros na consecução de uma remuneração digna para aqueles profissionais. Pois bem, o Fundef vigorou até 2006, depois se criou-se o Fundeb, também ainda no âmbito de temporalidade, e agora, com a emenda constitucional 108, criou-se o Fundeb permanente. Os louros dessa política vêm sendo colhidos ao longo dos anos, né, que diz respeito ao aumento, né, dos índices de escolaridade, enfim, o Ceará é uma referência nesse tocante no Brasil, etc. Pois bem, e a União não tinha feito, né, o recolhimento, o repasse dessas diferenças, ou fez de maneira equivocada, o que levou o Ministério Público Federal de São Paulo a uma grande ação civil pública, fazer com que se recompusesse isso. Houve uma liquidação de sentença e foram emitidos precatórios para os municípios, para os estados, né, que são credores desse recurso. Sabe-se que, ao longo dessas políticas públicas, da legislação de regência consagrou o princípio da subvinculação. E o princípio da subvinculação estabeleceu que, no mínimo, 60% desses recursos deveriam ir para a remuneração dos profissionais da educação. Pois muito bem, quando esse recurso estava em vias de ser disponibilizado, recursos diga-se de passagem, de natureza extraordinária, né? Esses fundos, o Fundef não existia mais. Não existia mais. Mas aí
Quer dizer, houve todo um trabalho de luta dos professores, das bancas que lhes assistiram, para fazer com que se entendesse pela a permanência do caráter subvinculado dessas medidas, desses recursos de natureza extraordinária. Então, muito bem. No Foro de Itauá, né, os profissionais se articularam e, em 4 grandes ações, 3 delas plurimas e uma ação civil pública proposta pelo sindicato APOC, litigaram contra o município de Itauá, que, por sua vez, se limitou a fazer uma defesa indireta de mérito. Ele não disse nada, não opôs nenhum óbice a qual dos profissionais deveria ser beneficiado. Apenas disse que não podia pagar porque o Tribunal de Contas da União não tinha feito, ou melhor, entendia que não existia subvinculação desses recursos. Então, muito bem, a luta prosseguiu e quando foi em julho de 2020, o município aprovou a Lei Municipal 2550. Essa lei subvinculou 60% do valor do precatório expedido e ainda daqueles que estariam com relação à parcela controvertida para a remuneração desses profissionais. Então, quando foi em outubro de 2020, unificou-se toda a categoria, sentaram-se à mesa a prefeitura, procurador-geral do município, sindicato, representantes da categoria, presidente do conselho, os escritórios de advocacia, e se entendeu, né, se fez uma grande autocomposição coletiva, resultando num termo de transação extrajudicial. E esse termo ele foi muito benfazejo, porque ele pacificou todo esse debate no âmbito do município. E estabeleceu que dos 60%, 80% seria destinado àqueles ditos da época e 20% àqueles que vieram depois da existência do Fundef. E por que isso? Porque os profissionais que entraram depois também foram penalizados, Excelência. Por quê? Porque se o dinheiro tivesse vindo na época própria, os seus planos de cargo e remuneração teriam sido reformulados, de maneira que eles também experimentaram perdas que se projetaram no tempo. Pois bem, no dia 1º de janeiro de 2021, houve a sucessão do Poder Executivo Municipal. E a então prefeita, ou a prefeita que assumiram, ficara contra, não sinalizaram nenhuma simpatia ao acordo feito durante a gestão anterior. Quando se fez o acordo, se juntou nos autos a cópia da lei e se pediu a homologação desse acordo. O tribunal, essa terceira Câmara, já tinha vários precedentes homologando acordos semelhantes, inclusive o caso lá de Limoeiro do Norte, né, que é um precedente idêntico ao caso de Itauá. Pois bem, quando foi em abril, né, abril de 2021, o magistrado, respondendo lá pela primeira vara de Itauá, pediu que se demonstrasse nos autos qual era a lei que dava aso ao acordo, né, e determinou a reunião dos processos em conexão. Nós o fizemos, todos os escritórios fizeram isso, juntaram a lei 2550, né, e então ficamos aguardando a homologação do acordo. Quando foi em setembro de 2021, se aprovou a redação final da Lei 14.057, lei federal essa que derrubou o veto do então presidente Bolsonaro, e então se restabeleceu na redação desta lei o princípio da subvinculação também no âmbito da legislação federal. Quando foi em dezembro de 2021, se aprovou a emenda constitucional número 114, consagrando também no texto constitucional a subvinculação dos precatórios do Fundef, ou seja, dissipando toda e qualquer dúvida acerca da titularidade desse direito. Pois bem, quando foi em fevereiro do ano passado, qual não foi a surpresa da categoria ao se deparar com a decisão da eminente magistrada da Corte, que indeferiu a homologação do benfazejo acordo.
E Sua Excelência indeferiu com base no argumento de que inexistia lei autorizando a celebração desse acordo. Inclusive, nessa ocasião, Sua Excelência anunciou o julgamento antecipado da lide, ou seja, indeferiu o acordo e anunciou o julgamento antecipado da lide. Nós nos insurgimos contra essa decisão e manejamos um agravo de instrumento, cujo relator, Sua Excelência, o desembargador Washington. Esse agravo de instrumento nunca foi julgado. Por quê, desembargador Joariza? Porque, na sequência, ou seja, ainda que nós tivéssemos peticionado nos autos, juntando cópia do agravo e pedindo a retratação, o juízo de retratação, a magistrada da Cor sentenciou, né, sentenciou o feito, estabelecendo uma restrição. Segundo a sentença recorrida, né, apenas os profissionais que trabalharam para o município de 1997 até 2006 seriam os beneficiários desse direito. E, para tanto, Sua Excelência invocou uma norma jurídica que inexistia ao tempo do despacho de conclusão para julgamento. Relembrando que no momento em que ela indeferiram o acordo, ela anunciaram o julgamento antecipado e agora, e na sentença, 2 meses depois, invocando a Lei 14.325, que já dispondo sobre a regulamentação da Lei 14.113 do Fundeb permanente, certo? Então, Sua Excelência criou normativamente esta restrição. Pois bem, nós queremos pedir a cassação desta sentença para que esta egrégia Câmara homologue o acordo que foi celebrado entre todos os segmentos da categoria e o poder municipal e o ente federado município de Itauá. Eu sempre digo que nós não fizemos acordo com o prefeito, nós fizemos acordo com o ente federado município de Itauá. Né? Então, estamos pedindo aí a homologação desse acordo. Eu me recordo muito bem que esse acordo ele serenou os ânimos dentro da categoria e no dia da celebração desse acordo, desembargador Washington, o setor de comunicação da Prefeitura de Itauá transmitiu a reunião que estava sendo realizada no gabinete da Prefeitura e 4.200 pessoas assistiram os debates e as tratativas para a superação de toda e qualquer dificuldade. Esse acordo, além de ter abrangido o maior número de profissionais, né, ele ainda criou uma comissão intersetorial a ser composta por professores e servidores de várias secretarias para fazer o levantamento de quem são os beneficiários e o quanto caberia a cada um. Infelizmente, esse acordo foi hostilizado por conta da administração municipal, que entrou em 2021, e nós estamos pedindo, então, que Vossas Excelências reconheçam o caráter de ato jurídico perfeito. É um ato jurídico perfeito, né? E eu quero lembrar que a Constituição Federal, lá no artigo 5º, inciso 36, diz: a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Lembre também que o artigo 6º, parágrafo 1º, da Lei de Introdução ao Direito Brasileiro, positiva aqui: reputa-se ato jurídico perfeito o já consumado segundo a lei vigente ao tempo em que se efetuou. Então, é desimportante que o município, pouco interessa se o município, depois do acordo, depois da sentença recorrida aqui, né, cassou, ou melhor, revogou a Lei 2550. O que nos interessa é que, do plano normativo, a Lei 2550 atingiu os fatos no dia 20 de outubro de 2020. E, por isso, esse acordo há de ser homologado pela terceira Câmara de Direito Público deste Tribunal. E reputo mais ainda a necessidade de homologação deste acordo, Excelência, porque não reconhecê-lo é violar
o sistema de justiça multiportas que foi consagrado pelo novo CPC. Aliás, consagrado até antes do CPC com a resolução do Conselho Nacional de Justiça. O modelo de sistema de justiça multiportas. Não existe nada melhor do que uma composição entre as partes para fazer serenar os ânimos e provocar uma pacificação social. É muito melhor que as partes construam uma decisão do que uma sentença adjudicatória que vai, vamos dizer assim, deixar vencidos que vão se insurgir naturalmente contra aquilo que lhes foi alijado. Então, Excelências, nós estamos pedindo preliminarmente a homologação do acordo. Se isso não for possível, que se diz apenas argumentando, nós pedimos que seja reconhecida a nulidade da sentença, que ela seja cassada por conta de erros improcedendos da eminente magistrada da Corte. Primeiro erro da decisão da sentença recorrida que merece ser cassada é o caráter de decisão extra petita. Ora, a lide tem que ser decidida nos limites em que foi proposta a inicial e a contestação. E a eminente magistrada, né, ela se esqueceu que a contestação do município não restringiu acerca de período de professores. A contestação do município apenas se limitou a dizer que não pagava porque o TCU não deixava. Evento esse que ficou superado com a emenda constitucional 114, né, que pacificou, quer dizer, que consagrou, inclusive, no texto constitucional, né, a subvinculação dos 60%. E também merece ser cassada a decisão recorrida, porque é uma decisão que viola o princípio da vedação ao julgamento surpresa. Sua Excelência, a magistrada, empregou como fundamento da sentença uma norma que nem existia ao tempo da conclusão, que foi a Lei 14.325, e sobre a qual, Excelências, não se foi dada a oportunidade de debater a respeito. Né? Então, é uma decisão que viola o princípio da vedação à decisão surpresa. Para além disso, né, uma decisão que é uma decisão incerta. É uma decisão incerta, porque ela é condicional, lá na sua parte dispositiva, ela diz que apenas os que são de 97 a 2006 são os vencedores da ação, mas não diz quem são esses profissionais. Né? Então, fica um provimento inócuo. Quem vai dizer quem são os beneficiários dessa decisão? É a prefeitura? A prefeitura editou até uma lei, né, passando por cima do duplo grau obrigatório da sentença, né, dando um cumprimento como ela lhe aprovou, né, que inclusive fere a segurança jurídica, porque não há debate sobre o quanto vai caber a cada profissional, então essa decisão tem que ser, data máxima venha, cassada. E por fim, invoco aqui o princípio da irretroatividade das leis. Essa decisão não pode prevalecer, essa restrição não pode prevalecer, porque, primeiro, o princípio do tempus rege actum, ou seja, a Lei 14.325, ela não existia no dia do pagamento do precatório. No dia do pagamento do precatório, ela sequer existia. Logo, ela não pode servir de parâmetro para dizer a respeito do seu rateio. Segundo, quando um recurso ele é acreditado no orçamento municipal, ele deve obedecer à lei orçamentária pública, a Lei Geral de Orçamento, ela diz que ela deve obedecer aos regramentos da legislação do dia. Ora, o Fundef não existe mais desde 2006. Eu não posso, né, recriar uma conta para o Fundef. Então, ter-se-ia que fazer o ingresso desse recurso na conta do Fundeb permanente, que é o que vige hoje, e, em sendo assim, ter-se-ia que verificar todo o tempo, desde 1997 até os dias atuais, fazendo o rateio profissional, o rateio proporcional para os profissionais que laboraram no magistério do município de Itauá. Então, com esses argumentos, Excelência, eu estou pedindo
provimento, nós estamos pedindo provimento para reformar a decisão recorrida. Muito obrigado. Obrigado, doutor Lúcio. Bom, vista concedida a desembargadora Vilalba, julgamento adiado. Eu chamo o item 120, o agravo de instrumento 063-6878, de instrumento 1/2022. Agravante município de Porteiras, o agravado Francisco Bento da Silva. Advogada Natanaele Ferreira de Lucena, está presente? Doutor Natanaele? Excelência. Consegue me ouvir? Agora sim, agora sim. Boa tarde. Doutor Natanaele, o voto que prevaleceu aqui, o voto da relatoria, foi no sentido de desprover o recurso do município. Então, eu acho que satisfaz os interesses da sua constituinte. Posso programar o resultado? Sim, excelência. Vamos lá. Programar o resultado. Recurso conhecido e desprovido. Eu chamo o item 138. Apelação civil 005-2913-71/2020. Apelante apelado NDJ do N. Segredo de Justiça. Apelado também é Segredo de Justiça, da relatoria da desembargadora Joriza, o doutor Paulo Giorgio Quezado Gugel e Silva está presente? Bom, vou programar o resultado. Apelação do ente público municipal conhecida e desprovida. Apelação do patrono da parte autora conhecida e provida. O agravo instrumento, aliás, chamo o item 1, agravo interno 063-4007 de 58.2022. Agravante Estado do Ceará, agravado Paulo Invitson Souza dos Santos, da relatoria da doutora Rosa Mendonça. Eu havia pedido vista, mas estou acompanhando a relatoria e vou proclamar o resultado. Atuam por unanimidade, acordem conhecer do agravo regimental para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Eu chamo o item 3, apelação civil 020-06-60 de 80.2022. Apelante, Estado do Ceará. Apelada, Francisca Zita dos Santos, da relatoria da doutora Rosa. No julgamento realizado, na sessão realizada no dia 13/2, a relatora, a doutora Rosa Mendonça, juiz convocada, preferiu o voto para negar provimento à apelação e conhecer do reexame para manter a sentença inalterada. A desembargadora Vilalba pediu vista dos autos para melhor exame da matéria. O pedido foi deferido, adiado o julgamento. Dando continuidade ao julgamento, a desembargadora Vilalba diverge da relatoria, no sentido de conhecer e dar provimento à apelação e ao reexame necessário para anular a sentença de origem. Então, nesse caso, nós vamos para o quórum ampliado, não é isso? E vai ficar para a próxima sessão. E agora vamos ao julgamento com o quórum ampliado. O item 4, apelação civil 027-5654, dígito 66.2020. Apelante, Estado do Ceará. Apelada Maria Ivaneide do Nascimento Silva, da relatoria da doutora Rosa Mendonça, juíza convocada. Na sessão realizada no dia 6/2, a relatora proferiu o voto no sentido de conhecer e dar parcial provimento à apelação civil. Em seguida, eu pedi vistas dos autos para o exame da matéria. Na sessão realizada no dia 13/2,
Eu trouxe meu voto divergindo da relatora para dar provimento ao apelo. A desembargadora Vilalba acompanhou a divergência. E nós estamos, então, hoje para continuar o julgamento com o quórum ampliado. E eu indago, desembargador Luciano, como vota Vossa Excelência? 4. Assim. Eu perguntava. Obrigado, desembargadora Jorisa. Também acompanha a divergência. Então, proclamo o resultado. Recurso conhecido e provido, e decisão por maioria vencida a relatora, e eu lavrarei o acordo. Processos adiados, o 97, operação civil, sequência 30, 3397, distrito 2018. Apelante INSS, apelada Maria da Conceição Pereira Rodrigues, dela do desembargador Luciano, adiado por indicação da relatoria. O 127, meta de declaração civil 060, 3613, distrito 37.2000, da relatoria da desembargadora Jorisa, embargante do Estado do Ceará, e embargada Maria Rita de Souza de Oliveira, também adiado. Adiado também o item 163, operação remessa necessária 0177061, distrito 07.2017. É inserido de Justiça, relatoria do desembargador Luciano, adiado. O 199, o agravo instrumento 0629523 de 73.2017, agravante município de Fortaleza, agravado Lastro Empreendimentos Imobiliários Limitada. Também adiado por indicação da relatoria. Eu chamo o item 200, também adiado, o embargo da declaração civil 0033271 de 72.2011. Da relatoria do desembargador Luciano, também adiado. O item 201, agravo instrumento 0620431 de 32.2021, também da relatoria do desembargador Luciano. O 214, apelação civil 0002143 de 25.2014, da relatoria do desembargador Luciano, também adiado. 224, apelação remessa necessária 0010899 de 38.2019, da relatoria do desembargador Luciano. O 230, apelação civil 0152677 de 19.2013, da relatoria do desembargador Luciano. O 236, apelação civil 0032757 de 85.2012, da relatoria do desembargador Luciano, também adiado. 240, apelação civil 0084624 de 25.2009, da relatoria do desembargador Luciano, adiado. 246, apelação civil 0052979 de 46.2021, da relatoria do desembargador Luciano. E o 248, apelação civil 0026584 de 21.2007, também da relatoria do desembargador Luciano. E foram retirados de pauta os itens 6, agravo instrumento 0633016 de 82.2022, e o 08, apelação civil, sequência de 302692 de 15.2013, assim como o 39, apelação civil 0204115 de 69.2022, o item 51, embargo da declaração civil, sequência de 40218, dígito 39.2016, e o 161, embargo da declaração civil 007-2847, dígito 82.2005. Todos esses processos foram retirados de pauta. Todos os demais processos constantes da pauta, que não foram chamados nessa sessão, eles foram julgados nessa sessão. E eu vou indagar. Desembargador Vilalba, Vossa Excelência confirma os votos lançados antecipadamente? Confirma, Excelência. Desembargador Luciano, Vossa Excelência confirma os votos lançados antecipadamente? Confirmo, presidente.
Desembargadora Jorim, Vossa Excelência confirma os votos lançados antecipadamente? Confirmo, presidente. Doutora Rosa Mendonça, Vossa Excelência confirma os votos lançados antecipadamente? Sim, excelência, confirmo. Eu também confirmo todos os votos lançados. Os resultados serão divulgados logo após o encerramento da sessão. Eu indago, há algo mais a tratar? Na sessão passada do órgão especial, outra sessão, foi deliberado que os advogados que moram em Fortaleza farão sustentação oral presencial. A sustentação oral por vídeo, só os advogados de fora. Talvez a gente tenha que adotar esse tipo de decisão do órgão especial. Bom, se é decisão do órgão especial, só nos resta acatar e cumprir. Eu sugiro que se coloque na próxima pauta a informação. Quando os advogados requererem sustentação oral, informá-los de que só os residentes fora de Fortaleza poderão fazer a sustentação por via remota. Você pode ver com o doutor Nilson, né, o que foi decidido. Ok? Os demais terão que fazer presencial, assim como nós estamos aqui presencialmente. Algo mais? Bom, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.